Você certamente já ouviu falar em aço inoxidável, um tipo de aço que tem a propriedade de não enferrujar. Já o ferro comum, usado, por exemplo, em lataria de automóveis, está muito sujeito à ferrugem. A pintura, nesses casos, é muito importante não só para tornar essas peças mais bonitas, como para dificultar o contato direto do ferro com a atmosfera. Daí, conclui-se que o ferro não se transforma em ferrugem na ausência de oxigênio. Você vai ver com o Mané como se processa esse fenômeno químico e como se determina o NOx de um elemento. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que maravilha estar aqui de novo no aconchego do seu lar, junto com você, juntinho com você, para falar de novo sobre química, óxido-redução. Na aula passada nós terminamos o cálculo estequiométrico e eu fiz aquela festa com você, acabou, que legal, que felicidade e tal, porque é um assunto que cai muito, entendeu? Óxido-redução é outro assunto. Quando alguém, por exemplo, quando um aluno chega para você assim, um dia antes da prova, mas não sei nada, o que vai cair? Fala aí alguma coisa para eu dar uma olhadinha. Sabe aquelas estudadinhas de véspera que não adianta nada, você tem que estudar ao longo do ano, entendeu? Aquela coisa de desespero não adianta, vestibular tem que ser uma coisa calma, entendeu? Não é por aí, né? Mas às vezes o cara, sei lá, você perdeu. Então o que eu estudo? Tal. Eu falo cálculo estequiométrico ou óxido-redução, ou ambos. É o assunto que mais cai em vestibular de um modo geral. Pegando vestibular de FUVEST, de Unicamp, de CES Gran Rio, de todos os vestibulares do país, da Fundação Carlos Chagas, de Brasília, de Pernambuco, aonde for. Estequiometria é a base da química e óxido-redução está sempre ali para ajudar. Óxido-redução, grande assunto que a gente vai comentar com vocês. Mas propriamente hoje eu não vou falar de óxido-redução, né? Por quê? Porque eu vou falar de número de oxidação, que é um assunto que precede óxido-redução. Meu amigo, minha amiga, o que é número de oxidação? Bom, número de oxidação é, bem, quer dizer, é como logaritmo na matemática, né? É uma coisa meio criada, meio inventada, não é isso? Para resolver situações. O NOx, na verdade, ou número de oxidação, não é nada. A rigor não é um fenômeno que você observa, não. O NOx, assim como o logaritmo, é uma ferramentazinha que os químicos desenvolveram para facilitar o entendimento de situações mais complexas. Por exemplo, na próxima aula eu vou falar o que é oxidação, o que é redução, perder elétron, ganhar elétron, coisas que de fato acontecem. Agora, o NOx é uma maneira de você facilitar a compreensão de fenômenos mais complicados. Vamos entrar aí no seu lar com o primeiro visual sobre o número de oxidação. O que é o nosso NOx, que é uma coisa criadona para ajudar você? Definição. Bom, em compostos iônicos, eu posso definir NOx em composto iônico ou em composto molecular, composto covalente. O que é um composto iônico? O grande professor Carlos Alberto vai falar para você isso aí com muito amor e carinho, como ele sempre faz. Mas composto iônico é metal com não metal, ou metal com hidrogênio. Quem são os metais? Aqueles caras que estão à esquerda na tabela periódica, família 1A, 2A, 3A e todas as Bs, esses são os metais. Não metais estão à direita. É claro que não inclui os gases nobres, família 5, 6 e 7 de um modo geral, embora haja exceções. E metal com hidrogênio. Nos compostos iônicos, tem um composto iônico, cara, é quando alguém deu elétron e alguém recebeu elétron. O NOx é a própria valência do íon. Por exemplo, NaCl, família 1A, tem um elétron na última camada, dá 1 e fica mais 1. Cloro, família 7A, tem 7 na última camada, recebe 1, fica menos 1. Ou seja, é a própria valência. Cálcio mais 2, O menos 2, magnésio mais 2, cloro menos 1. Cálcio 2A, magnésio 2A, alumínio 3A. Então 2, 2 e 3. O 6A recebe 2 menos 2, cloro 7A recebe 1 menos 1, enxofre recebe 2 menos 2. Então em compostos iônicos é a própria valência. Aquela tabela de valência que você é obrigado a saber no seu vestibular. Então o NOx no composto iônico é a valência. No composto covalente, não é. Então, o que será? Vejamos. Em compostos covalentes, que é aquele que é não metal com não metal, ou não metal com hidrogênio,
É a carga que seria adquirida se houvesse separação total dos átomos da molécula, ficando o par de elétrons com o elemento mais eletronegativo. Não entendi nada, Manuel. Lê devagar isso aí, meu. Bom, no composto covalente, ninguém dá e ninguém recebe. Ninguém dá e ninguém recebe. Eles compartilham elétrons. Por exemplo, veja só aqui, ó, HCl. Esse tracinho quer dizer o quê? Um par de elétrons, que está compartilhado entre o H e o Cl. Como o Cl é mais eletronegativo, se houvesse separação total dos átomos na molécula, o cloro ficaria com o par de elétrons. Ele ganharia 2 elétrons? Não, ganharia 1, porque o outro já era dele. Então ele ficaria menos 1. O H teria perdido 1, seria mais 1. Decore, meu amigo. Fom-clorobromo, SiC-pH. Fom-clorobromo, SiC-pH. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, enxofre, iodo, carbono, fósforo e hidrogênio são em ordem decrescente elementos mais eletronegativos. O que é eletronegatividade? Boa pergunta. É a tendência de um átomo receber elétrons. É a tendência de um átomo receber elétrons. Quanto maior a tendência do cara receber elétrons, mais eletronegativo ele é. Fom-clorobromo, SiC-pH. É para decorar. Fom-clorobromo, SiC-pH. É para decorar. São os elementos mais eletronegativos em ordem decrescente. Mas vejamos um outro exemplo. Digamos que você tenha, por exemplo, o SO2. Então, entre enxofre e oxigênio, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Fom-clorobromo é o segundo. Então, ele ganharia os 2 traços. Cada traço, meu amigo, você vai contar como um elétron. Eu sei que cada traço são 2 elétrons, mas é um elétron de um átomo e um do outro. Um de um átomo e um do outro. Quando o átomo ganha 2 traços, ele não ganha os elétrons que já eram dele, ganham só os elétrons que eram do outro. Então, cada traço é um elétron. Ganhou um traço, ganhou 2 traços. Ganhou 2 elétrons. Agora, dativa. Quando tem dativa, o que é dativa? É um par de elétrons que um átomo emprestou para o outro. O professor Carlos Alberto vai explicar para vocês com todo amor e carinho. Dativa é uma ligação química em que o par de elétrons provém de um só. Então, quando o indivíduo ganha uma dativa, ele ganha 2 elétrons, porque a dativa são 2 elétrons de um só. Então, cada traço é um elétron, cada dativa são 2 elétrons. Então, observe comigo, o enxofre ganhou 2 elétrons, é menos... o oxigênio ganhou 2 elétrons, é menos 2. O outro O ganhou 2, é menos 2. O enxofre perdeu 1, 2 e 2, 4. Perdeu 4, fica mais 4. Ácido sulfúrico. Entre S e O ganha, entre S e O ganha, entre S e O ganha, entre S e O ganha. O S perdeu uma dativa, 2 dativas e 2 traços comuns. Então, cada dativa são 2, 2 da dativa mais 2 são 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, ele perdeu 6, vai ser mais 6. O oxigênio ganhou 1, ganhou 2, porque ele é mais negativo que o O e que o H, ganhou 2, então é menos 2. Cada H perdeu 1, é mais 1. Muito bem. Isso daí é legal, entendeu, meu? Mas você só vai usar esse processo se o cara der para você uma estrutura. Se o cara der uma estrutura para você, para calcular átomo por átomo, aí você faz isso. Pega o tracinho, vê lá qual é o mais negativo. Mas normalmente não é assim que acontece. Ele te dá uma fórmula. Você tem que calcular na fórmula. Então aí entram as regras práticas de calcular NOx que adentram o seu lar com muita alegria. Veja bem. Elementos químicos e substâncias simples têm sempre NOx igual a 0. O que é elemento químico? É aquele que é formado por um átomo só, né? Um símbolo. Letra grande primeiro, minúscula depois. Grande primeiro, minúscula depois. Elemento químico tem símbolo. Ou substâncias simples, moléculas com átomos iguais, NOx é 0. Se for composta, a somatória de cargas é igual a 0. E aí determinados elementos têm NOx fixo. Por exemplo, guarda aí, já falei para você isso. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Oh, besteira. Mas é a família 1A, que perde um elétron e fica com NOx mais 1, junto com a prata. Outra besteira. Bela Magrela casou com o senhor Barão. Oh, que besteira. Mas é a família 2A, com valência mais 2. E zinco e cádmio, tem NOx mais 2. Alumínio sempre NOx mais 3. Continuando, você tem os da direita. Foi Clóvis Bornai que invadiu Atenas. À direita, NOx menos 1. Os 7 porquinhos à direita, NOx menos 2. E tem as exceções que nem vem muito ao caso comentar. Terceira regra. Num íon simples, o NOx é a própria valência, isso é importante. Quando uma molécula aparece lá ferro 2, qual é o NOx? 2. Ferro 3, qual é o NOx? 3.
Sódio mais 1, qual é o NOx? Mais 1. Cobre mais 2, qual é o NOx? Mais 2. Se tiver cobre sozinho é 0. Se tiver com 2 em cima, vale o 2. Num íon composto, a somatória de cargas é igual à valência. Eu vou te dar exemplo disso daqui a pouquinho. O que vale é o exemplo. Então aí está ele. Aí está ele, meu amigo. Presta atenção, ô! Potássio. Família 1A, sempre mais 1. Não tem erro. Cloro, família 7A, sempre menos 1. Então aí não tem nem o que pensar. FeS. O ferro pode ser 2 ou 3, mas o S é menos 2. Também baseio no S. Os 7 porquinhos à direita, menos 2. Para zerar tem que ser mais 2. BR. Foi Clóvis Bornai que invadiu Atenas. À direita, menos 1. Como são 2, menos 2. Para zerar, mais 2. A soma de cargas tem que dar 0. O que é a carga, meu? É o NOx multiplicado pelo índice. Olha lá. O NOx menos 1 multiplicado pelo índice. 2. Dá a carga, menos 2. SNO2. Cada O é menos 2. 2 Os é menos 4. Para zerar tem que ser mais 4. Vai ser mais 4. Quando tem 3, olha que legal. O O é menos 2. Como tem 4 Os é menos 8. O H é sempre mais 1. 1 vezes 3 mais 3. A soma de cargas tem que dar 0. Então, mais 3 menos 8 dá menos 5. Para zerar fica mais 5. O fósforo é mais 5. Potássio alcalino, mais 1. O menos 2. Como tem 7 Os, menos 14. Como tem 2K, mais 2. Mais 2 menos 14 dá mais 12. Não é isso? Dá menos 12, perdão. Para zerar, mais 12. Como são 2 cromos, mais 6. Mais exemplo para você. Quando tem parênteses, como você procede? Você tira o parênteses. Multiplica o 3 pelo S e pelo O. Então vai dar L2, S3, O12. O O é menos 2 vezes 12 menos 24. O AL é mais 3 vezes 2 mais 6. Para zerar, cara, mais 6 menos 24 dá menos 18. Para zerar, mais 18. Como tem 3 átomos, divide 3, divide 18 por 3 e dá 6. Ih, cara, agora é problema, hein, cara. Cobre pode ser 1 e 2. Ih, meu, então como é que eu faço? Tem que pensar primeiro no nitrato. O nitrato é um íon que você tem que saber a valência, é menos 1. Entendi. Como tem 2 nitratos, fica menos 2. Para zerar, o cobre é mais 2. Aí você tira o parênteses e vamos que vamos. O cobre é 2, o O é menos 2. Então aqui dá 12, aqui dá 2. Para zerar dá 10, divide por 2 dá 5. Meu amigo, presta atenção, ó. Quando tem parênteses, você tira o parênteses para poder ser feliz. Um outro exemplo, quando você tem o NOx de íons, estamos aqui terminandinho. Carga mais 2 é o próprio 2. Quando eu tenho SO4, né, e a valência é menos 2, você faz O é menos 2, vezes 4 é menos 8. Quanto vai ser o enxofre? Um número cuja soma dê menos 2. Esse número vai ser mais 6. Meu amiguinho, foi um prazer mostrar para você o NOx. Foi meio corridinho, tinha muita coisa para mostrar para você. Mas não se assuste, porque todos esses cálculos de NOx que eu falei para vocês, eles vão entrar. Quando a gente for acertar coeficientes, quando for dar a teoria, eles vão voltar e você vai ver de novo. Espero que você tenha entendido, tá bom? Foi um prazer falar com você.